O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Emmanuel vem comentar na lição 123 do livro Pão Nosso, Condição Comum. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus, todavia, no instante da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais de culto exterior, participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza dos espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Muito importante a reflexão, né, de como funciona a nossa fé, como funciona a nossa maneira de ver o mundo. Isso me lembra que é uma conversa que eu tive ontem com um amigo, e a indagação que ele fazia era a seguinte: a pessoa ser negativa demais torna essa pessoa doente, ou é uma doença que vai tornar a pessoa negativa demais? Ele fez essa pergunta e a gente viu que a pergunta realmente são duas mãos completamente contrárias. E a gente aqui, com relação à doutrina espírita, a gente vai afirmar categoricamente, com relação à primeira, a pessoa que é negativa, sem exceções, ela vai atrair doença para ela, só pelo fato dela ser negativa, sem exceções. Já o contrário, a doença pode fazer a pessoa se tornar negativa, aí essa a gente vai dizer que vai ter exceções, porque o nosso amigo Dr. Adolfo, o mentor da nossa casa, ele até fala para a gente: olha, gente, é possível você ter uma doença e não ser doente. Porque a doença vai estar aqui, ser doente vai estar aqui. A doença às vezes está no corpo físico, mas ser doente é igual a pessoa que não se deixa envelhecer jamais, né? A mente está sempre rejuvenescida. A pessoa consegue levar bem a vida, se adaptar bem àquela situação nova de restrição e consegue ainda dar cumprimento a todos os seus afazeres normais se ela tiver realmente essa boa vontade. A gente está diante de um quadro aqui que fala o seguinte: o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ele está titubeando, ele não está tendo aquela fé firme. E a gente conhece um monte de gente que, por conta dessa negatividade que ele fala aqui no texto de hoje, fica em cima do muro. Eu estava conversando com um amigo também, a gente falando de questões profissionais, questões de trabalho, e mais questões alusivas ao serviço público, e a gente falando: não, olha, nós temos que agradecer, porque veja bem, olha como é que é a condição ainda de serviço que a gente tem com relação a muita gente no mercado de trabalho, as pessoas no mercado de trabalho por aí, que trabalham com CLT, que acordam cedo, que pegam um trem, que pegam um ônibus, que vão para o trabalho, estão passando situações muito difíceis, e a gente ainda consegue ter um pouquinho. Aí a resposta dele: eu aprendi que eu não posso nunca ficar me nivelando por baixo, eu tenho que me nivelar por cima. Eu falei: pô, peraí, então isso você está condenando eternamente você sempre achar que é ruim o seu, porque você quer sempre o melhor, não é? E você não consegue reconhecer o quanto a coisa é boa aqui. Então isso vai levar para um campo chamado ingratidão, e essa ingratidão ela pode trazer problemas graves para a gente, no ponto de vista espiritual. Então ele vem dizer para a gente aqui o seguinte, né, que os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus, todavia no instante de tempestade são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. E depois ele vem justificar, ele vem falar: olha, tem muita gente que aconteceu qualquer coisa, veio um escândalo,
resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Ou seja, a gente esquece que não existe pessoas perfeitas aqui nesse mundo. Dentro da casa espírita, dentro de qualquer instituição religiosa, aqueles que estão à frente do trabalho têm os seus defeitos, têm muitos defeitos. Ainda tem um agravante, de que por eles estarem à frente do trabalho, parece que os focos estão o tempo todo em cima dele e em cima dos defeitos dele também. Aí o que acontece? Revelam-se em massa, muito atentos às cerimônias, participam, mas quando aparece a dificuldade de um escândalo qualquer, seja ele verdadeiro, muitas vezes nem verdadeiro é, quase toda a gente resvala no despenhadeiro de acusações recíprocas, ele levou para o lado da negatividade. Então, se falha um missionário, verifica-se uma debandada, vai um monte de gente embora. Isso é impressionante, gente. Eu fiquei pensando assim, várias vezes, né, com alguns companheiros que se afastaram dos nossos trabalhos, e eu ficava pensando assim, meu Deus, eles estavam aqui por conta de quem? Por conta do trabalho que está sendo feito ou da pessoa que estava trabalhando com ele. Vou dar um exemplo aqui mais claro, né? Às vezes o que acontece é... O trabalho é você visitar uma pessoa no lar da pessoa para levar uma palavra de conforto, levar passe, levar estudo do Evangelho, levar culto no lar. Tá. Aí você começa a fazer, vai fazendo aquele trabalho, e aí se aborrece com um outro trabalhador que está fazendo a mesma coisa, resolve se afastar do trabalho porque se aborreceu com ele. Mas peraí, e os assistidos? Nunca foi por conta dos assistidos? A pessoa começa a entregar comida na rua. E é engraçado, né? A gente entregando comida aí na rua agora, a gente ouviu assim, os companheiros que estão lá na rua falando assim, até quarta-feira que vem. Eu achei aquilo interessante, né? Porque até quarta-feira que vem, além de demonstrar gratidão, cria na gente aquela coisa, estamos contando com você na quarta-feira que vem. Eles sabem que na quarta-feira, toda quarta-feira, estão tendo uma refeição. Então, e a refeição é boa, tem qualidade, a gente está fazendo de coração. Aí um briga com o outro, eu não vou mais. Então, peraí, você estava no trabalho o quê? Por causa dele ou por causa da pessoa que está morando na rua? Aí ele que é a prioridade número 1. Não é melhor a gente calar os nossos ciúmes e ir lá fazer o nosso trabalho, né? Mas, enfim, falha um missionário e verifica-se a debandado. A comunidade dos crentes pousa nos olhos dos homens falíveis, cegos às finalidades e indiferentes às instituições. E isso vai criando essa insegurança espiritual. Essa negatividade que eu estou falando desde o início, né? A gente começar a olhar tudo na vida e falar assim, muito obrigado, meu Deus, pelo que eu recebi nesse momento. Pode até ser melhor, mas para ser melhor eu vou procurar fazer por onde merecer, vou começar a lutar para que aquilo aconteça. E não ficar, vou me comparar com... Não, aí me coloca sempre naquela coisa do pessimismo. O negócio está sempre ruim porque tem sempre alguém melhor do que a gente. Não pode ser desse jeito. Aí ainda fala no penúltimo parágrafo que somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a receber ainda noções de responsabilidade, né, e reclamam de tudo. Agora, felizes são aqueles que, quando chegam perto do Cristo, o que é que eles fazem? Eles confessam sim a precariedade da posição íntima, mas ao mesmo tempo pede ajuda para a sua fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Aí é interessante, porque aí se você se colocou naquela condição de reconhecimento e até de pedido de ajuda mesmo, porque a gente pensa assim, né? A gente já consegue disciplinar um pouquinho o nosso tempo para algumas atividades, mas ainda tem muita coisa a ser feita, e quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, igual o Chico Xavier, que passou nesse mundo, viveu 92 anos da sua existência e praticamente ele falava que ele trabalhava de 8 às 5, e depois quando saía do trabalho 5h15, 5h20, 5h30 a 1h30 ele se trancava dentro do quarto para fazer as psicografias dele. Olha o aproveitamento de tempo desse homem. 8 mais 8. Ele dormia muito pouco, 8 horas de trabalho profissional, mais 8 horas de trabalho dedicado à doutrina, para a gente ter esses 450 e poucos livros que tem aí. 412, 419, 450, cada um traz um número diferente. Mas o que acontece? Aí você vê lá a disciplina de tempo que ele tem, e a gente vê, meu Deus, ainda sou tão pequenininho, a gente pode melhorar tanta coisa ainda, né? Então a gente reconhece a nossa miserabilidade ainda, atesta com lágrimas isso, mas ao mesmo tempo pede ajuda para a nossa própria fé. Me ajuda a me manter em pé e a continuar o trabalho que eu estou desenvolvendo. E me ajude a afastar de mim qualquer espírito de pessimismo, de negatividade, porque isso vai trazer doença para a gente no futuro. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.